E nós estamos em um ano eleitoral e em tempos de radicalismo ideológico e fake news em várias plataformas, o jornalismo tenta sobreviver como meio de preservação da democracia. Buscar um jornalismo responsável e ético em meio a tantas notícias falsas e ao descrédito que a imprensa vem enfrentando, vem sendo desafiador. E para conversarmos sobre esse assunto, sobre a importância do trabalho jornalístico nas eleições, estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal de Picos o jornalista e professor Jailson Dias. Boa tarde, Jailson, seja bem-vindo. Boa tarde, Júlia. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande sempre comparecer aqui nessa emissora. Boa tarde também a todas as pessoas que acompanham essa grande audiência aqui da Cidade Verde. Jailson, a gente está se aproximando de um período muito importante, um período onde toda a sociedade volta o olhar para o futuro representante do povo. Então, como que a gente pode falar para a população qual é a função do jornalismo nessa época? É uma função cada vez mais importante, cada vez mais dramática, eu diria, tendo em vista, como você bem abordou, a questão das fake news, que já da desinformação, que é compartilhada principalmente hoje em tempo real através das redes sociais. As redes sociais, elas impactaram o jornalista, muitas pessoas querem produzir a notícia em primeira mão, contudo, diante de tantas mentiras e desinformação, muitas vezes vinculadas realmente por falta de caráter de quem o faz, o jornalismo ele tem que checar essa informação para poder aí sim compartilhar. Logo, a nossa profissão ela ganha uma conotação muito mais dramática, né? Porque a credibilidade ela tem aí um peso de ouro, especialmente nessa época, quando nós temos que checar os fatos para aí sim poder dar continuidade. E para aquelas pessoas que realmente entendem que o jornalismo é uma instituição social e é uma instituição detentora de credibilidade, né? Em todas as épocas do ano, em todos os anos, e com destaque aqui nesse ano eleitoral. Jailson, o senhor falou sobre redes sociais, né? A gente está vendo uma pluralidade, né, de produção de notícias. Antes, as notícias, elas eram, em sua maioria, veiculadas por rádios, TVs, jornais. E agora, as notícias, muitas pessoas se informam através das redes sociais. Essa semana eu vi uma pesquisa que falava que a maioria das pessoas, a principal fonte de informação dessas pessoas era as redes sociais, entre eles o Instagram. Essa mudança na forma de se informar é, de certa forma, preocupante, não é isso? É uma consequência, né, desse avanço tecnológico absoluto, absurdo, que nós vivemos aí nos últimos 20, 30 anos, especialmente agora com essa questão dos dispositivos móveis cada vez mais práticos e que hoje nós não conseguimos nos desgrudar, né? Eu acho que essa questão das pessoas estarem buscando mais as redes sociais para se informar é uma consequência, o que também eleva a importância do nosso trabalho de procurar oferecer um conteúdo mais rápido também, instantâneo e, é claro, checado de credibilidade para que chegue até essas pessoas. Porque muita gente não está querendo se informar pela imprensa, né? Muita gente está querendo se informar através de grupos de WhatsApp. Nós temos aí a tragédia lá no Rio Grande do Sul, também falada, e nós vemos assim com muita tristeza tudo o que está acontecendo com a população do Rio Grande do Sul e também o que está acontecendo com os nossos colegas de profissão, sendo agredidos por algumas pessoas, grupos de pessoas que não querem aceitar aquelas informações. Portanto, aí há essa dramaticidade aí no nosso trabalho de fazer frente a essa difusão de notícias ruins, de mentiras através das redes sociais, que eu entendo que isso seria resolvido não apenas com a questão de conscientização e educação, mas eu acho também que é com a regulamentação das redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes é um defensor dessa regulamentação das redes sociais aqui no Brasil para evitar, ou pelo menos diminuir essa questão das mentiras, mas ele e tantos outros que defendem enfrentam resistências aí, por exemplo, do Congresso Nacional, que era a instituição que deveria imediatamente colocar isso em votação, para que aí sim eu acredito que nós teríamos uma limitação com relação às mentiras que são divulgadas aí pelo WhatsApp da vida, pelo Instagram e tudo, porque é preciso checar. Hoje eu recebi um vídeo que eu achei muito interessante, que era um caminhão Scania chegando
chegando aparentemente no Rio Grande do Sul. Pelo sotaque, parecia ser gaúcho, dizendo, de onde vem esse caminhão? Outra pessoa responde, vem do Piauí, doações do Piauí. Aí, caramba, eu senti uma vontade enorme de compartilhar aquele vídeo, contudo, não havia, apesar de não se tratar de uma denúncia, não seria algo mais sério, não havia ali uma comprovação de que estava-se no Rio Grande do Sul, que aquele caminhão era do Piauí mesmo e não via ali a possibilidade de checar. Então eu não compartilhei, porque mesmo que não atingisse ninguém, ainda assim, para compartilhar, a gente tem que ter a ciência de que aquilo que nós estamos transmitindo à população é verdade. É necessário ter essa cautela, né? Professor, e as eleições estão se aproximando. E nas últimas eleições, nós brasileiros estamos nos deparando com um cenário muito preocupante, que a quantidade de fake news são expostas, são espalhadas o tempo todo, diariamente. Sim. Mas nas eleições a gente percebe essas fake news tendo um avanço ainda mais grave. Então, tem essa necessidade do jornalismo ético, jornalismo responsável, de não só informar, mas de combater tanta mentira que está sendo divulgada, não é isso? Exatamente. Permita-me dizer, inclusive na RSA nós estamos com um fórum que está tratando disso, né? Ontem a nossa palestrante, nosso fórum está tratando sobre jornalismo político e eleitoral, o nono fórum de jornalismo da RSA, e ontem a nossa palestrante, a jornalista Teresina Poliana, ela falava disso, né? E além da questão das redes sociais e das fake news, nós já lidamos com outra situação, que são as IAs, né? As deepfakes, né? Que colocam palavras na boca das pessoas, modificam o rosto das pessoas como se as pessoas tivessem dito alguma coisa. E se muita gente acredita ou acreditava em montagens toscas de fotos compartilhadas na internet, como combater, né, essa questão, por exemplo, de uma montagem numa deepfake, que já vem sendo utilizado e que já vem aí sendo fruto de muita preocupação para nós jornalistas, para as instituições judiciárias como o TSE, que regulamentam todo o processo eleitoral desse ano, que pode trazer mentiras e prejuízos danosos a toda a sociedade e também às pessoas que estão disputando aí cargos eletivos, né? Eu acredito muito, por exemplo, não só a conscientização, mas a coação também. Às vezes as pessoas, há toda essa discussão esquisita sobre liberdade de imprensa. Eu costumo dizer em sala de aula que antes da liberdade de imprensa, eu me preocupo muito com a responsabilidade da informação. Já digo, eu tenho mais de 10 anos de sala de aula, eu falo muito isso para os meus alunos, de se ter responsabilidade com aquilo que a gente vai informar, bem antes dessas mentiras serem tão compartilhadas. Antes, o surgimento das redes sociais, elas pareciam algo muito legal, porque nos fariam ali equiparar, transmitir conteúdo para os meios de comunicação, não apenas receber. Mas o que nós estamos vendo é que as pessoas estão transmitindo mentiras, né? O cantor norte-americano chamado David Bowie, eu vi um vídeo dele outro dia, que em 1999 ele disse que as pessoas não sabiam como a internet ia impactar a sociedade. Hoje, quer dizer, 25 anos depois daquela fala dele, meu Deus, como isso tem acontecido? E aí eu acho que como jornalista, como cidadão, eu entendo que para coibir essas mentiras, que às vezes há quem ganhe financeiramente com isso, e também há aqueles que fazem apenas por uma questão de maldade. Um pesquisador estadunidense chamado Steven Pinker, ele fala isso no livro Novo Iluminismo. Eu acho que é preciso aí uma coação jurídica, assim, você é alvo de uma mentira, você processa aquela pessoa, e há quem ache que é errado, que não pode ter processo, que é uma questão, entre aspas, de liberdade de expressão. Está muito deturpado essa questão da liberdade. Há liberdade de expressão até certo ponto. A democracia, ela não é feita apenas com direitos, mas com limitações também. E eu entendo que quem compartilha mentiras deve sim ser processado e responder rigorosamente diante do que ele falou, diante da justiça, pelo que ele falou, pelo que ele compartilhou de forma irresponsável ou maldosa. Até porque fake news são capazes até mesmo de mudar o rumo de uma eleição. Com certeza. Se você prestar bem atenção, às vezes uma mentira ou uma fala descontextualizada de um candidato, ela já faz um estrago muito grande. E logo você pegar uma imagem, por exemplo, de um candidato que está disputando um cargo eletivo e colocar palavras na boca dele através de um deepfake, né, como é que muitas pessoas vão acreditar, né? Isso pode ser realmente extremamente decisivo. Vale salientar que para todo o Senado Nacional, né, porque hoje pode-se dizer que todo mundo tem um celular na mão, desde uma criança pequenina até um idoso,
com uma idade mais elevada, usa o WhatsApp, o Facebook, essas redes sociais, e essa pessoa, às vezes, recebendo ali uma gravação fake, ela pode acreditar. E já há casos, né, não só de questão de política, mas da sociedade como um todo, que de pessoas, até celebridades, que tiveram ali as imagens dela alteradas e que elas entraram na justiça justamente para recorrer daquilo. Eu acho, por exemplo, lá na RSA, no nosso fórum de jornalismo que está acontecendo ontem e hoje, nós estamos debatendo muito isso, que há as formas aí de checagem para que as pessoas elas não sejam ludibriadas, elas não sejam usadas e não se permitam usar por pessoas irresponsáveis ou maledicentes. E falando sobre essas checagens, a gente sabe que existem sites próprios que fazem Sim. toda essa verificação, mas a impressão que dá, professor, é que é um trabalho ali de formiguinha, né? Porque a quantidade de fake news que é colocada nas redes sociais todos os dias é muito grande. Sim, realmente existem os robôs, né, assim chamados, que as pessoas constituem aparelhos celulares e disparam essas mentiras via grupo de WhatsApp. E para checar isso, realmente, por exemplo, tem uma imagem que ficou, talvez vocês tenham passado aqui, ficou muito famosa, que era um helicóptero fazendo resgate de pessoas no Rio Grande do Sul. Um helicóptero com a bandeira do Brasil e com o nome de uma certa empresa nacional. Uma jornalista foi lá e fez toda a checagem. Ela descobriu que aquele helicóptero, um fato parecido ali, da imagem que foi montada, aconteceu na Turquia. Mas até ela chegar ela fez um trabalho bem amplo, muito laborioso, para identificar que aquela imagem era, na verdade, da Turquia. Quer dizer, o cidadão comum, ele não vai fazer isso, ele não vai ter esse tempo. E muitas vezes ele recebe essa imagem e acredita. É aí que existe a importância do jornalismo institucionalizado, que é o caso aqui da Cidade Verde, onde as pessoas que assistem, elas sabem que estão recebendo informação verídica, porque tem toda uma equipe de produção, tem jornalistas aqui profissionais, todo mundo que faz o seu trabalho corretamente, com ética e responsabilidade, e vai transmitir apenas aquilo que é verdade, aquilo que é certo. Logo, a pessoa que ela recebe essa informação daqui, por exemplo, da Cidade Verde, ela pode ter certeza que é a verdade, porque é um jornalismo, uma instituição, uma empresa séria, uma instituição social. Agora, infelizmente, o grande case aí são as redes sociais, onde as pessoas não se preocupam. E aí eu volto sempre a dizer, muitas vezes é na maldade mesmo, com o intuito apenas de provocar um estrago na imagem da pessoa, do adversário, um desafeto, um outro candidato político, sem aí ter nenhum constrangimento com relação ao dano que ela pode causar, não só à vida política, mas à vida pessoal daquele indivíduo. O senhor comentou sobre o fórum de jornalismo que está acontecendo lá na Faculdade RSA durante os dias de ontem e também o dia de hoje. Eu estava dando uma olhada na programação e muito se é falado sobre isso, né? Sim, sobre a responsabilidade, sobre como fazer jornalismo nessa época de campanha eleitoral, de período eleitoral que se aproxima. E é importante, professor, que nós que estamos aqui no Batente tenhamos essa consciência, mas também é importante que os futuros profissionais, os futuros jornalistas que estarão no mercado de trabalho também já cheguem nesses locais, ocupem esses espaços, sim. Tendo noção de tamanha responsabilidade, né? Nós que passamos pela universidade, né, você, muitos aqui da Cidade Verde, aqui, produtores e tudo mais, sabe, né, quem trabalha aqui, o pessoal, os técnicos, o pessoal que trabalha aqui sabe realmente da responsabilidade com a informação. Daí que nós temos todo esse cuidado, né, com as imagens, com aquilo que é produzido, enfim, com aquilo que nós vamos levar na sociedade, para a sociedade. Por isso que nós escolhemos, por exemplo, devido ao ano, se 2024, um ano em que 5.570 municípios brasileiros vão às urnas, aí nós escolhemos lá na RSA trabalhar justamente sobre política eleitoral. E aí nós tivemos ontem uma palestra com a Poliana sobre jornalismo político, agora à tarde nós teremos oficinas, né, o professor Ricardo, que é professor de Direito, falando sobre a questão do marketing eleitoral do ponto de vista jurídico, teremos oficinas com o Paulo Urso sobre a questão das produções de campanha, né, vídeos e tudo mais, edição de vídeos, com a Maiara, sobre a questão do média training, e à noite nós teremos mais debates sobre essa questão de inteligência artificial, com o advogado Michael Luiz, que é professor também da RSA, e presidente da OAB de Picos, o professor Ricardo, e também com o Raí, né, que vai estar também, o Raí jornalista, que vai estar também participando, e vão estar debatendo, e é uma possibilidade muito rica para nós, da comunicação, da sociedade como um todo, vale para todo mundo, poder debater essas situações e saber como se precaver de mentira, né? Eu creio que uma pessoa responsável
Um ser humano realmente que se preocupa ali com a sua honra pessoal, ele não vai compartilhar uma mentira sabendo que aquilo é mentira. Talvez ele receba ali algo que ele perceba, paire uma dúvida na mente dele e ele busque, né? Existe alguns sites, você falou da questão da checagem, alguns sites até fáceis de você jogar no Google para comparar, né? Se aquelas informações elas são verdadeiras ou não. Eu acho que isso, apesar de um cidadão comum, no seu dia a dia, no seu corre-corre do dia a dia, não poder fazer uma checagem minuciosa, mas ele pode ir na internet comparar se tal imagem, tal informação é verdade ou não. E não compartilhar essas mentiras, né? Não se prejudicar, não prejudicar um terceiro, não prejudicar a sociedade. Um tempo que se fala muito, por exemplo, permita-me incluir aqui o tema religião, né, sempre muito alto, as pessoas fazem questão de dizer que são cristãs, e eu aproveito até para dizer que um cristão não mente, né, ou pelo menos um cristão não prejudica uma pessoa, deliberadamente. De forma né? intencional, né? Exato, ele vai ter preocupação realmente em não fazer mal a outra pessoa, daí que ele vai checar, ele sempre, toda informação que nós compartilhamos vai afetar alguém, por isso a necessidade da responsabilidade e do cuidado. Dicas valiosíssimas do jornalista e professor Jailson Dias, com quem acabamos de conversar. Jailson, muito obrigada pela sua participação e pela colaboração aqui no Jornal de Picos. Eu que agradeço, Júlio, agradecer a toda a equipe aqui da Cidade Verde, dizer que vocês são muito bem-vindos para estar conosco também na Faculdade RSA. Obrigada.